The Sales Follow-up. Toda essa nova geração que, cara, lê muito, tá cheia de conteúdo, isso mudou todo o comportamento de venda, mudou o comportamento de compra, principalmente. Então, a gente também precisa se inovar. E no call center, a gente tem que usar toda essa tecnologia, toda essa mudança a nosso favor. Um podcast da Reeve e Outbound Marketing. Aqui você aprende a se diferenciar em vendas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui do Reeve da Outbound Marketing, estou com o Vinícius, nosso CEO e founder. E aí pessoal, bom dia. E a convidada especial nossa de hoje é a Andrea Sola, gestora comercial do Tier de PME da Sodexo. Eu conheci a Andrea recentemente num evento lá na própria Sodexo, onde a gente bateu muito papo sobre vendas e eu fiquei impressionado sobre como que ela tem tocado uma operação focada em call center, focada em alto volume, e eu acho que vai ser muito relevante ela compartilhar um pouquinho dessa história. André, muito feliz de ter você conosco. Seja bem-vindo ao The Sales Follow-up. Pô, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui, muito legal compartilhar com vocês, o time, e especialmente de ver todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí, de colocar todo o sistema de vendas, processos, muito bacana, e tem tudo a ver com o que a gente faz. Então, achei super pertinente estar aqui. Bacana, muito obrigada. Legal, André. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui na mão que eu quero fazer para você, mas você pode dar uma introdução de, cara, como que você foi parar em vendas, falar um pouquinho da sua carreira? Posso sim. Vai revelar um pouquinho de tempo, mas não tem nada contra. Eu estou no call center há quase 20 anos, muito tempo, e eu caí de cabeça no mundo financeiro. Eu comecei a trabalhar com banco, e aí em banco, atendimento normal e tal, e cara, assim, se eu contar é muito louco, mas eu caí no primeiro call center no Brasil, que foi há muito tempo, não precisa falar quando, mas no Unibanco, que lançou o primeiro banco virtual, que foi o Banco 1.net. Assim, isso foi uma coisa muito louca, que há 20 anos atrás a gente estava no topo, na crista da onda do que ia ser este mundo hoje, e a gente nem imaginava isso. E aí o Unibanco lançou o Banco 1, que era um banco virtual totalmente remoto, e foi o primeiro call center montado aqui no Brasil, claro que trouxe toda a estrutura que já acontecia americana, nos Estados Unidos. E aí, tipo, essa é a minha maior referência, porque foi lá que eu me introduzi, aprendi tudo. A gente já tinha as posições de atendimento, os headsets, tudo isso foi tudo extremamente novo no país, e aí eu estava lá vivendo este início do call center. De lá para cá, eu até tentei sair umas 3, 4 vezes deste mercado, mas eu sou tão apaixonada que toda vez que eu tenho oportunidade eu acabo voltando. E na Sodexo eu estava fora do mercado de call center e eu voltei para o mercado de call center aqui na Sodexo e estou super feliz. Então, tipo, tem muita história, mas foi muito bacana. Bacana. André, o call center, ele sempre foi com uma veia mais de venda ou teve também alguns elementos de atendimento, de pós-venda? Como que... Tive 2 vezes essa vertente de atendimento, mas não fiquei super feliz. Minha veia é de vendas mesmo. Foi lá que eu aprendi a vender e aí eu sempre acabo voltando para vendas, não adianta. E aí, quando eu estive fora do call center, eu também fiquei um pouco de field sales, cuidei de time de field sales em produtos financeiros, mas acabei voltando para o call center. Então, o call center é o que está na veia e venda muito mais. Se eu cair numa operação de atendimento, eu dou uma pirada, assim, porque, cara, não tem a energia, não tem toda a inovação que vendas traz. O atendimento ele é muito certinho, ele está sempre seguindo uma mesma métrica, a gente tem pouca oportunidade de inovar. Tem, claro, com tecnologia e tal, mas em vendas a gente tem energia, sei lá, tem mais a ver comigo, então eu acabo sempre caindo em vendas. Legal, André. Assim, só para a gente contextualizar, então. Então, hoje você cuida do call center da Sodexo. A gente está falando aqui de um time de aproximadamente quantas pessoas? 60 pessoas. 60 vendedores no time? 60 pessoas Não, de vendedores vai dar uns 48, quase 50, e tem todo o time de suporte e principalmente a liderança, né? Eu sou a gestora master e aí a gente tem gerentes, supervisores, até porque é uma operação outsourcing. Então, eu cuido a gestão da IPS em si, que cuida do nosso call center.
Legal. E assim, você pode detalhar um pouquinho mais da estrutura de call center? Porque assim, eu acho que um dos principais elementos desse podcast que vai ser legal é, cara, entender como que o call center ele pode se reinventar, né? Eu acho que a gente tem um estigma um pouco negativo do que é um call center, né? De olhar para o call center como uma puramente vendas transacional, né? E assim, o que eu achei muito legal e inovador é como que você está trazendo uma venda cada vez mais próxima do que a gente fala de inside sales no formato de call center. É exatamente isso, porque exatamente o que acontece foi isso, assim, o meu começo de história de call center foi muito focado em venda de pessoa física, em produtos financeiros, e aí a gente começou com essa história de processo de venda e fazendo mesmo a continha inversa, acompanhando conversão, acompanhando com quantos eu falo e tudo mais em pessoa física. E aí a gente chegou num número mágico e a partir desse número mágico a gente estruturava todo o planejamento, quanto eu precisava de base, e até a forma da gente fazer as bases, os mailings, de buscar, que agora a gente chama de lead, naquela época a gente chamava de super mailings, até porque quando a gente fala de banco, a gente tem uma massa muito grande de cliente, a gente conseguia fazer isso de forma massificada. E sempre saía lá os números que a gente acabava planejando, mas era tudo muito processo e tinha script, era tudo tão travado. E hoje o nosso mundo é absolutamente diferente. Então eu vejo o call center dividido em duas fases, que foi este primeiro momento que a gente teve muito focado em pessoa física, muito focado em produtinho. A gente tinha lá por PA 2 pessoas trabalhando 12 horas por dia, cada uma fazia 2 vendas, precisava falar com 200 pessoas, ligava para 200, falava com 50, fechava 2 por dia. Aí a gente fazia toda uma conta, ia acompanhando, tinha todo um processo, mas a gente sempre conseguia chegar nesses números. E com toda essa inovação digital que a gente tem vivido, com a mudança de comportamento e principalmente, eu acho que a cultura que é algo que, apesar de no Brasil a gente não reconhecer, mas está muito diferente, está muito mais forte, toda essa nova geração que, cara, lê muito, tá cheia de conteúdo, isso mudou todo o comportamento de venda, mudou o comportamento de compra, principalmente. Então, a gente também precisa se inovar. E no call center, a gente tem que usar toda essa tecnologia, toda essa mudança a nosso favor. E isto é possível. Eu acho que, assim, dá até para contar que eu tinha um grande desafio com B2B, porque eu sempre trabalhei com pessoa física e, puxa, sempre dava certo, era tranquilo. De repente, o meu primeiro desafio com B2B foi fracasso. Tipo, não rolou porque eu não conhecia o público, sim. E é muito engraçado que bate na porta essas coisas, né? Foi exatamente com o mesmo produto. Foi com um produto de cartões, de benefícios. E, cara, não consegui entender a metodologia. Eu tentava aplicar tudo que eu já conhecia há anos e não funcionava. Que era essa coisa toda certinha do processo. E aí, assim, a gente tem no call center, que eu acho que é a maior arma, que tem muito a ver com todo o processo de vendas que a gente ouve falar hoje, de livros que a gente tem aí muito forte, que é o processo metodologia. Mas no call center a gente tem a maior e melhor ferramenta, que a gente chama, que são as gravações. Tudo o que os consultores fazem, os operadores fazem, está lá registrado, gravado. Então, se a gente tiver realmente disciplina para pegar, ouvir, mapear, a gente consegue construir e melhorar cada etapa do processo, porque ela está toda lá na nossa disposição para a gente ouvir várias vezes, para a gente ouvir várias pessoas diferentes, para a gente juntar as coisas e aí montar o melhor dos mundos e continuar inovando. Porque sempre aparece alguém que faz diferente, alguém que faz melhor. E essa é a mágica atual do call center. Cara, esquece script, esquece roteiro, deixa as pessoas se soltarem, a gente tem que deixar eles mais serem eles mesmos e a gente criar um processo mesmo consultivo. Deixa ele falar, a gente tem que dizer o que ele não pode mentir, óbvio, eu tenho que vender exatamente o que eu tenho na mão, é esse o único viés que a gente tem que cuidar. O resto, deixa ele fazer. E com isso a gente foi aprendendo. Então, aí o meu segundo momento de B2B, o primeiro foi fracasso, mas foi field sales, não foi muito focado em call center. No segundo momento eu caí de novo em call center, aí já aprendi um pouco e aqui na Sodexo, aí foi de arrasar, assim. A gente mudou completamente o processo que a gente tinha. Era um misto, tipo, eu queria ser Sodexo num call center e tentava não ser um call center, mas eu tinha mão de obra de call center, eu tinha as pessoas que têm o foco em call center, e aí a gente estava dando uma patinada nos resultados, na metodologia, no processo. Então, o que eu fiz foi tentar juntar o melhor dos dois mundos.
É realmente ter a cara Sodexo de ser, eu quero falar com o cliente, eu quero conversar com o prospect, eu quero mostrar como é que a gente vai falar com ele depois, inclusive, que eu quero continuar sendo esse tipo de relacionamento com ele. E a gente trazer a tecnologia, toda a parte inovadora que o call center pode ter, que é isso, cara, mostra como fazer, a gente tem que fazer a continha, colocar o processo, quantos nomes eu preciso, como eu tenho que falar, o que é legal, qual é o momento, e aí eu acho que foi o meu grande descoberta no B2B, que é o follow-up. Totalmente diferente de pessoa física, a pessoa física a gente fecha no mesmo momento. E no B2B não é. B2B a gente tem que fazer follow-up. Eu nunca fecho assim. A gente agora até consegue, tem esse desafio ainda, e eu coloquei lá no call center que a gente tem que fechar na hora. Com o PME é um pouco mais fácil, que eu estou um pouco mais próximo de um perfil de pessoa física, então a gente consegue, mas isso é 10% hoje do meu resultado, a gente fecha na hora. O resto todo é follow-up. Então aí a gente aproveitou a tecnologia, mudamos completamente o sistema e criamos uma automatização do follow-up. E aí que eu acho que o negócio começou realmente a funcionar, porque o vendedor ele se atrapalha um pouco. Então, quando a gente muito volume também, né? Exatamente, é muito volume. A gente fala do processo de insight sales, da qualificação do lead, daí você faz toda a qualificação, qual é o momento certo, mas num grande volume, o consultor não consegue fazer isso, ele se atrapalha completamente. Então, aí a gente tentou automatizar esse processo com toda a tecnologia do call center e aí que começa a funcionar de fato. Então, acho que o follow-up foi o grande segredo que eu consegui descobrir do B2B para começar a gerar o sucesso, melhorar os resultados, ter indicadores muito, muito bacanas. Legal que eu já tenho, acho que pelo menos umas 8 perguntas anotadas já de tudo que você está falando. Eu não tô deixando você falar também, né, Vi? O pessoal fala que eu sou bem agitada, mas vamos lá. Eu também sou, então é até ótimo que eu participo bem menos, eu acho ótimo, porque a gente aprende mais contigo, André. Eu acho que um dos pontos que eu sempre tive curiosidade, desde que o Arthur me contou um pouquinho mais sobre você, era em relação a rótulo. A gente sabe que hoje o mercado, especialmente o mercado de vendas, ele tem um rótulo com call center, que é um rótulo pejorativo, especialmente pelo que você já falou de B2C, assim. A experiência que quase todo mundo tem com call center B2C é péssima. Como que você faz em termos de atração de talentos para mostrar que, sim, existe um posicionamento diferente, sim, a gente vai fazer um pouquinho mais legal, a gente vai te ensinar um pouquinho mais do que você espera quando a gente fala em call center. E mais que isso, assim, eu acho que a atração de talento é um ponto que eu já tinha essa dúvida, mas você falou que você entrou aí na Sodexo e você tinha uma mão de obra muito voltada para call center. Como que é a diferença que você enxerga entre uma mão de obra mais focada nesse modelo scriptado e uma mão de obra que você gosta hoje, a mão de obra ideal para você hoje, André? Isso é um grande desafio, Vinícius, porque, na verdade, assim, a nossa oferta de mão de obra no call center é a mesma. Então, e isso foi acho que foi o trabalho mais demorado que a gente ainda tem. Então, a gente teve todo o nosso foco para isso é treinamento, não é contratação. Porque na hora de contratar, eu só tenho um perfil para contratar. À disposição do modelo, do cenário econômico, até o próprio salário base deles não é diferente do que o call center oferece. Então, quando eu vou contratar, eu contrato o mesmo perfil. A grande diferença está na hora de treinar, na hora de demonstrar como fazer, como colocar em prática. Então, isso foi toda a nossa reestruturação e mudança, porque eu confesso que no começo a gente tentou procurar mão de obra diferente, a gente até ofereceu um piso de salário diferente, mas a gente não conseguiu. Mesmo pagando um pouco mais do que a média do mercado, a gente não conseguia. Porque quando eu vou contratar, eu estou contratando para um call center. E aí não aparecia este perfil. Aí a gente descobriu que dessa forma não ia dar certo. Então a gente teve que mesmo se focar no treinamento e a nossa cara é completamente diferente. E é a única toda diferente. E o bacana é que, assim, todo mundo das outras operações querem vir para a nossa operação. Porque eles veem que a gente se veste diferente, a gente tem uma liberdade diferente, não tem aquela coisa de, puxa, cara, você tem que ficar 6 horas logados, você tem 10 minutos para ir no banheiro, aí daqui a 20 minutos você pode ter mais 5 minutos. Não, a gente deixa ele livre. Então, assim, a gente cultura diferente de um call center. Por isso, ele se comporta como tal e ele aprende isso lá. Ele não chega pronto. A gente tem um pouco mais de trabalho, de treinamento, de formação, e aí a gente consegue manter isso. Mas é muito legal que a gente tem uma retenção diferente também do turnover normal de call center.
Essa era uma outra pergunta, mas basicamente o que vocês fizeram já que eu não consigo expandir meu horizonte, eu vou selecionar os melhores dentro do horizonte que eu tenho. Tenho, e formar, é isso que a gente faz. Geralmente, é óbvio, o pessoal de pegada bem mais jovem, e aí a gente traz muito esse mundo do digital para dentro da operação, puxa, mostra, toda a nossa formação está focada nisso, e aí isso foi começando a funcionar. E a pegada B2B que a gente traz para dentro da formação também, porque ele não vem com isso pronto e a gente tem que desenvolver aqui. E aí, isso é que foi começando a dar certo, a gente praticamente trocou 80% da mão de obra de quando eu peguei a operação. A gente ainda tem uns 10, 15% da mão de obra antiga que conseguiu se adaptar ao novo modelo. O resto a gente começou a formar diferente. E aí hoje é natural, a gente já sabe que a gente vai conseguir contratar, a gente coloca a formação, coloca ele ali no meio e o próprio meio cria esse novo personagem, essa nova persona de call center que a gente está chamando. Pô, legal. E qual que é o segredo de treinar? Qual que é a diferença nesse treinamento que você acha que é o diferencial hoje para formar essa cultura? Acaba que depois a cultura, tipo, tá bem implementada, tá bem consolidada, vira um rolo compressor, né? Todo mundo que entra, tipo, já sai mais ou menos no mesmo molde. O que vocês fazem de diferente hoje? Olha, eu acho que assim, no começo, para você ter ideia, eu mesma treinava, porque a gente não conseguia colocar, e aí a própria formação do call center também era muito doutrinada, então tinha que eu entrar em sala, desconstruir tudo aquilo, e o pessoal observava, ficava olhando de olho arregalado, como assim? Eu falava palavrão no meio do treinamento, tipo, como? Isso nunca, não vai ser. Aqui a gente é a gente mesmo. E é assim que vai começar, desde o treinamento. Então aí a gente agora conseguiu formar a mão de obra formadora. Então esta mão de obra que forma, ela já está adequada, adaptada e agora ela consegue passar para frente. Mas o trabalho foi bem árduo no começo, do tipo, cara, vamos colocar a mão na massa, senão não vai acontecer. E é um pouco fora do padrão, porque é o cliente colocando a mão na massa na EPS, não é comum. E aí acho que isso também foi uma das coisas que começou a fazer a diferença, porque para a gente conseguir colocar a nossa marca, a nossa vontade, os nossos desejos ali, a gente tem que participar. Eu conheço hoje cada um dos nossos consultores, cada um dos operadores e assim, eu conheço o que eles falam, porque eu ouço eles. Se você me falar assim, você conhece eles fisicamente, se associa quem é quem não, mas se eu ouvir a voz eu sei quem é, porque eu estou ouvindo cada um deles várias vezes e até aprendendo com eles. Eu diria que hoje, assim, eu mais aprendo do que... Porque eles chegam, a gente dá essa cultura e eles pegam tão rápido que eles vêm me ensinar coisas diferentes. E aí a gente começa a complementar treinamento. Então, assim, é uma roda viva. A gente colocou uma cultura, aí a gente coloca gente nova, aí eles gostam, eles se soltam tanto, daqui a pouco ele está falando de um speech diferente. Nossa, que legal, vamos colocar isso aqui no treinamento, tá bacana. E aí a gente vai fazendo isso. Então ficou muito assim, vai ficando cada vez mais solta essa roda, mas ao mesmo tempo a gente consegue encher. Vai ficando muito legal. É legal porque você já tem basicamente todos os termos do mercado que a gente está acostumado, com o mercado que praticamente crucifica o call center. Uhum. Você está desconstruindo quase tudo que eu acho que pelo menos a média da pessoa que ouve de call center e está acostumado com a experiência de B2C esperaria na hora de falar com o gestor. Então, falar de venda consultiva, falar sobre criar uma cultura, uma roda viva para tipo, melhorar, otimizar speech, eu acho isso sensacional, assim. Como que funciona hoje, tipo, o seu processo de formação? Você falou que você já formou os formadores. Isso. Você tem um time específico para isso? Quanto tempo que demora para formar uma pessoa do zero, por exemplo, para ela começar a executar? Existe, tipo, um momento ali de prática junto de teoria? Como que é isso para você? Não, existe todo um cronograma, toda uma estrutura que a gente foi criando, remodelando, e aí acho que a gente chegou hoje num modelo que não sei se totalmente ideal, porque novamente a gente tem sempre oportunidade de melhoria, mas hoje ele tem assim, o nosso treinamento está focado em praticamente 10 dias úteis, então são 2 semanas, ele chega lá, ele tem um primeiro dia que é o banho de loja da empresa que ele está sendo contratado, que é a EPS, aí eles falam de cultura, do RH, enfim. O segundo dia é o banho de loja da Sodexo. Então, qual é a cultura, como nasceu, como vive, como cria, qual é a nossa missão. Então, a gente fala muito, aí a gente traz vários vídeos, e a Sodexo tem muitas coisas bacanas. Então, a gente tem um pegada de sustentabilidade, de inclusão, diversidade, e a gente leva tudo isso para dentro da sala de treinamento para ele realmente se sentir Sodexo na hora que ele falar com o cliente e saber que ele não está vendendo só um cartão, ele está vendendo, de fato,
oferta de valor, sabe? É tudo que a gente representa, que a gente quer ser de fato. Então, a gente coloca um dia inteiro só para isso. E aí, eu tenho todos os outros dias que está muito focado em produto, o que a gente tem tecnicamente dos produtos, o que ele pode ofertar, o que é marca de venda, o que é vencedor de objeções, que a gente fala, até chegar lá quase no final, que aí a gente tem um dia só para falar de objeções. Então, eu pego todas as objeções, as piores que a gente tem, a gente dá os melhores approaches para essas objeções que já estão lá, mas que ele também pode criar, e aí depois a gente coloca ele para fazer esse teste. Cara, tenta vender agora, e aí alguém faz o papel do cliente, parece uma coisa boba e clássica, mas isso dá um pouco mais de segurança para quando ele for de fato encarar o primeiro cliente na linha. Então, ele dá uma treinada com os amigos, e aí a gente faz brincadeira, a gente deixa isso mais light, né? Aquela coisa, agora é hora de falar assim, agora é hora... Não tem nada disso. Tipo, tenta aí, pega aí o que você aprendeu e faz sozinho o seu roteiro. A gente não dá um roteiro, não dá um script. Vende pra gente. E aí é um vendendo pro outro e tem uma pessoa, claro, lá no time a gente tem um supervisor de treinamento e um analista de treinamento e a gente tem um conteudista. Esse conteudista aí, ele vai criando peças, ele vai criando brincadeiras, a gente trabalha com e-learning, tipo, com bonequinhos vivos, que hoje também tá muito na moda, para ele aprender quando eu quero lançar, quando eu quero dar foco em algum produto diferente. Então, a gente vai criando isso. E o treinamento é vivo, tipo, ele faz isso e aí ele fica 3 dias em linha com acompanhamento de um mais antigo, vai fazendo uma troca, a gente fala, ele senta e fala, depois ele ouve o antigo, grudadinho com o head, ele consegue ouvir tanto o cliente quanto o que ele está falando, e é isso que eu falo, assim, eu acho que o call center, a mágica do call center, e até de toda a metodologia, é que a gente tem isso na mão, eu posso ouvir o tempo todo, eu não preciso sentar ao lado, que aí, quando você senta ao lado, você deixa a pessoa nervosa, ela muda, ela não consegue ser natural. E quando eu ouço, sem que ela saiba que eu estou ouvindo, eu estou vendo realmente o que está acontecendo, quem ela é no dia a dia. E aí é legal que na hora da gente fazer o feedback, eu não fico com feedback, puxa, isso aqui você não tem que fazer. Ali não é assim. A gente coloca ela para ouvir. E ela mesma faz o feedback. O que você acha? Como foi? Puxa, não acredito que eu falei isso. Podia ter falado aquilo. Eu acho que ia fazer mesmo efeito se você tivesse. Pensa assim, olha aqui, ouve ali. Então, assim, as pessoas vão aprendendo com elas mesmas. E isso também é rico, ela se ouvir. Porque o feedback tem a coisa da pessoa estar aberta para isso. E quando você começa, ela já está fechada. Ela já sabe, putz, aí vem, né? Vai me ensinar o que eu estou fazendo, só vai me mostrar o que eu estou fazendo de errado. E com essa ferramenta que a gente coloca ele para se ouvir, ele não faz isso, ele se ouve, ele está totalmente aberto, ele mesmo se critica e ele mesmo se propõe a melhorar. E aí é muito mais fácil, porque acaba acontecendo naturalmente. Então isso também tem uma coisa a ver com, porque a gente mudou a metodologia de treinamento, mas a gente também mudou a metodologia de gestão. A gestão tem que seguir essa cultura. Se a gente não deixar ele ser ele mesmo e tentar cada vez mais tirar isso dele, não vai acontecer. Então é uma coisa que acontece continuamente. Então o processo de treinamento, ele é ad eterno, porque todo mês, pelo menos, ele tem que se ouvir 1, 2 vezes. Na verdade, a gente tem um padrão de 4, mas aí dependendo de como a gente está com o time, está muito novo, está muita gente, a gente tem uma flexibilidade, tem gente que já está muito bem, os nossos melhores aí a gente diminui um pouco e foca naqueles que ainda não estão alcançando os números que a gente quer, então a gente vai tendo essa flexibilidade, mas no mínimo 2 vezes por mês ele se ouve. Então não é aquela monitoria travada que a gente tem lá, alguém ouviu ele, mandou um formulário escrito se ele fez certo ou errado e aí ele tem que concordar. Puxa, mas ele nem se ouviu, como é que ele vai concordar? Então, a gente mudou essa parte da gestão. Não, só funciona o feedback se ele se ouvir. E aí, a gente faz dessa forma. Então, por isso que a gente chama que o formato está vivo, o treinamento é contínuo, inclusive faz parte da gestão. Durante a gestão, é treinamento o tempo inteiro. Incrível, assim, eu acho que vale a pena um highlight, né, André? Que, assim, a gente está falando de uma cultura que é centrada nas pessoas, né? Assim, sim. Cara, esse meu vendedor, o ponta de lança, ele não é um cara para ficar ali, um robô. Ele precisa se desenvolver, ele precisa ter uma noção de como que ele está evoluindo, né? E aí, se você bota esse poder na mão dele, né, esse eu acho que é o elemento que mais desenvolve vendedores. Eu estava vendo um texto ontem do Stelly Eft no Close.io, que ele falando sobre como desenvolver um mindset campeão em vendas. E o principal elemento que ele conta é esse elemento de self-awareness, que é o próprio vendedor parar e pensa, assim, sai, executa, pensa, nossa, onde que eu poderia ter me feito melhor?
né? E aí você traz esse elemento técnico de, cara, ouve a sua ligação, né? E você cria um ecossistema onde, cara, ouve a sua ligação e vamos discutir o que você pode melhorar, né? E você cria isso como cultura. Eu acho que esse é um elemento que, assim, assim, ouvindo você falando, eu falei, cara, isso é um elemento de estado da arte de gestão de vendas, seja em call center, seja em site sales, seja em field sales, né? Eu tenho certeza que a Salesforce, sei lá, a maior organização de vendas do mundo, também tem um approach bem semelhante. Eu acho que isso, assim, já, para mim, já é a principal lição desse ser solo, com certeza. Eu acho que... Oi, parou. Desculpa, André, não, desculpa. É porque, só complementando o que o Arthur falou, eu acho que um dos negócios mais legais, assim, é porque a gente fala que um dos principais pontos da venda consultiva é você conseguir encontrar uma dor e demonstrar ao lead aprender com aquela dor. E basicamente o que você está fazendo é utilizando o mesmo conceito com o seu vendedor. Ele entende a dor que ele está sentindo muito antes de você apontar a dor e falar, toma, é essa a dor que você tem. Então, seguindo a lógica do spin, seguindo toda essa lógica, até que eu estou falando de self-awareness, é basicamente isso que ele tem em mãos, né? E eu acho que muita gente erra, porque quando a gente fala, por exemplo, no call center, vem o rótulo de muito volume, muita operação, mas com muito volume, mais operação, também vem mais relevância estatística. E mais relevância estatística significa maior capacidade de otimização. Se você faz 1 ou 2 calls por dia, é difícil você entender onde que você está errando. Porque só depois de fazer 10, 20, 30 calls, você começa a falar, putz, eu acho que eu não conectei muito bem com essa pessoa ainda. Eu acho que o rapport ainda não estava tão bem construído. Ou ali na frente eu qualifiquei ela mal. E a partir do momento que você começa a fazer 200 ligações, falar com 50 pessoas por dia, se você não está passando do primeiro minuto de ligação, você sabe o problema de conexão e rapport. Você já tem que trabalhar em cima disso. Então, você tem tipo um nível também de otimização de processo que eu imagino que dá uma velocidade para o seu time que deve ser absurda. Eu estou imaginando você falando um pouquinho do seu time, do comportamento do time, da cultura. A velocidade deve ser um negócio maravilhoso também, porque é o dia inteiro nessa coisa tipo, que naturalmente traz tipo, um pouquinho de pressão, mas vendas é pressão. Não tem como mudar isso, né? Eu tenho um ditado que eu sempre falo com eles, cara, assim, a gente é vendedor e assume, nós somos masoquistas, a gente adora sofrer, porque a gente começa o mês sofrendo o mês inteiro do tipo, cara, vou conseguir, vou bater a meta, aí no último dia do mês ou no primeiro do seguinte, você bateu a meta, você tem aquele super orgasmo, cara, foi lindo, maravilhoso, cara, e começa tudo de novo, começa o mês inteiro de sofrimento, mas, cara, é um sofrimento gostoso, né? Aquele sofrimento que a gente acaba abraçando, gosta, e a gente tem também uma coisa assim, acho que eu tive essa oportunidade muito legal na Sodexo de montar tudo isso, que foi sair dessa vibe do call center tradicional, de só número, só estatística, sem considerar tanto as pessoas, e juntar um pouco dos dois, porque a gente também tem muita estatística, então tem lá a questão do... A gente trabalhou a automatização do follow, porque é uma estatística. Antes eu tinha que falar 15 vezes com o meu cliente para fechar, hoje eu falo 3, 4 no máximo, e a gente já está olhando quando eu consigo fechar na primeira vez. E aí a gente vai aprendendo também. E por um outro lado tem as pessoas construindo isso juntos. Antes a gente tinha um ciclo que a gente chamava de um ciclo vicioso. Era, puxa, meta alta, a gente não estava com todo o processo na mão, a gente não tinha o conhecimento da nossa jornada de vendas, do perfil do nosso cliente, que persona era, a gente não tinha nada disso e a gente não conseguia alcançar. Então, a gente teve que fazer um trabalho focado em todas as frentes. Foi um pouco de tecnologia, foi um pouco de inovação e muito em pessoas também. Mas aí a gente entrou num ciclo virtuoso, que agora é difícil de sair dele. Então, cara, a gente bate meta todo mês, aí a gente para, a gente comemora, a gente abre champanhe dentro do call center para comemorar todo santo mês. Assim, isso não acontece em lugar nenhum. Claro que isso é a sexta parte, depois que acabou a operação. Mas virou meio que a nossa rotina e tal. Tipo, a gente vai, fechou o mês, batemos meta, vamos abrir, vamos comprar champanhe, é com taça, é comemorando, todo mundo feliz. No outro dia a gente começa o estresse de vamos mais um mês. Mas a gente já começa confiante. Tipo, eu não tenho mais dúvida de que não vai fazer, de que a gente não vai chegar lá. E eles também não. E isso é importante. Isso também é o rapport interno da gestão que vai fazer a gente chegar lá. A gente enfrenta dificuldades, assim, teve um mês destes últimos 12 meses que a gente não chegou. Dezembro, putz, tá meio explicado, tem alguma sazonalidade. Mas janeiro, gente, não tem carnaval, não tem... é janeiro, vamos começar de novo. E super deu certo. Então, assim, a gente entrou num ciclo virtuoso. Agora, manter também não é muito fácil. A gente tem que continuar inovando, porque esta é uma receita que não é receita. Amanhã aparece uma inovação e se a gente não se adaptar a ela, a gente vai ter uma perda.
porque a gente tem o processo inbound e outbound. E aí a gente tem que trabalhar as duas frentes. Eu não posso ficar só no que é bom. Então, a gente tem sempre que inovar. Até agora está dando certo, mas eu imagino que virão outros desafios aí. Sempre vem, e acaba que no final das contas estourar champanhe um dia parece absurdo mesmo, que é às 6 horas, mas é a noite que todo mundo comemora, né? É a noite que o vendedor se sente um pouquinho menos pesado. Dia seguinte, de novo, o peso vem todo e é pressão. É igual você falou, é um pouquinho de masoquismo. Eu acho legal porque, no final das contas, você tá falando muito de trazer o lado humano para o call center, que acho que é o que, quando a gente olha de fora, a gente fala assim, putz, mas não é. Em compensação, você já tem um negócio que todo mundo que está no mercado, especialmente B2B, de tipo uma venda mais complexa, é louco para ter, que é previsibilidade. E aí, assim, é uma faca de dois gumes, porque você já está conseguindo alcançar, de um lado, uma cultura bem humana, enquanto você mantém ainda seu nível de previsibilidade alto. Você consegue trabalhar com volume estatístico, entendendo, olha, eu coloco tipo essa carne aqui desse lado, a gente vai moer e vai sair essa carne moída direitinho aqui do outro lado. Eu acho que esse é um nível que todo mundo procura. Um dos pontos que eu tenho muita curiosidade, porque a gente ouve falar muito, eu já trabalhei em banco, então eu tinha uma noção de como funcionava até, é sobre ferramental. Você falou um pouquinho sobre automatizar follow-up, falou um pouquinho sobre utilizar a posição de atendimento com headset, tudo bonitinho. Como que é, tipo, o ferramental hoje de vocês? Como que ele ajuda o teu vendedor dentro do atendimento dele ao longo, tipo, do dia? O que vocês aprenderam? O que você acha que é diferencial para vocês em call center? E aí, assim, eu sei que já está ficando complexa demais a pergunta, se for o caso, depois eu coloco de novo, mas qual que é a principal diferença ou qual que é o principal ponto que você acha que dá para levar para um mercado de venda mais complexa e ninguém ainda está levando? Olha, eu acho que é aproveitar realmente as ferramentas, as ferramentas tecnológicas de call center, aí a gente fala um pouco de discador, por exemplo, no B2B, dificilmente alguém consegue aplicar um discador preditivo, que é aquele mais batidão que está saindo uma ligação atrás da outra. A gente conseguiu colocar isso no ar. A outra coisa é também fazer toda uma automatização do lead, principalmente no inbound, que tipo, o cara está lá no micro ainda consultando a minha página, eu já estou ligando para ele. Então, isso faz uma super diferença. A gente aumentou horrores a nossa conversão quando a gente conseguiu automatizar todo esse processo. Mas não é só isso, porque este lead de inbound, quando ele está procurando a nossa página, ele está procurando o nosso serviço. E ele vai cotar a gente e todos os outros principais players do mercado. Então, fechar depende do humano. E aí que vem toda essa combinação que a gente fez com o humano para pegar esse lead, aproveitar o melhor momento e também ter o follow-up correto. Tipo, quanto tempo eu tenho que ligar depois? Aí a gente meio que automatizou. Quantos dias para este perfil, quantos dias para aquele, e o sistema faz isso sozinho, ele não tem que se preocupar. A partir do momento que ele cria lá a nossa proposta, a gente já criou os modelos de perfis e o sistema segue esses modelos. Isso foi muito difícil de construir. A gente teve que fazer um sistema totalmente customizado e foi uma mão de obra bastante complexa, difícil, mas em parceria com a EPS, com o fornecedor da ferramenta, e a gente conseguiu chegar nessa otimização. Então, assim, acho que realmente não foi fácil, não é fácil começar, mas é possível chegar. Então, acho que esse foi um dos diferenciais que a gente tem, que hoje garante essa nossa previsibilidade. Um pouco de estudo mesmo para chegar lá e aí deixar ele mais tranquilo para falar. Ele não tem que ficar pensando quanto tempo ele vai agendar, se esse agendamento vai chegar para ele, porque é automático. Então, no dia que a gente colocou lá, vai aparecer lá na tela dele. Puxa, agora é hora de falar com esse cara. E está no momento de falar com ele. Puxa, mas a gente acerta sempre? Não. A gente ainda tem um perfil que deu certo, tem um perfil que a gente está estudando. E aí a gente vai trabalhando as conversões para entender onde é que a gente ainda consegue dar algum saltinho. Acho que grandes saltos eu não tenho mais muita oportunidade. Mas saltozinhos, pequenos passos nas conversões, a gente ainda vai ter oportunidade aprendendo cada vez mais com este processo automatizado. Oh, muito bom, André. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito relevante e acho legal, assim, você para pensar e fala assim, cara, eu estou numa operação de alto volume, escala, né? Cara, o alto volume escala, ele é antagonista a você ser mais customizado, a você focar na experiência, a você personalizar mais. Mas você entende a importância disso na experiência de compra do próprio lead.
né? No evento da Salesloft que eu tive agora em março, né, o Rainmaker, lá em Atlanta, acho que um dos principais temas foi a revolução em vendas, como que a experiência de compra do cliente está influenciando os processos de vendas. E acho que você mostrou exatamente, cara, como que eu preciso pensar em estruturar um modelo sem abrir mão de escala, mas que foca na experiência do meu cliente, mas que traz mais elementos de personalização. E aí eu vou começando a criar caixinhas onde eu vou encaixando, e aí isso ressoa mais, isso conversa mais, isso ajuda na conversão, isso melhora a experiência do cliente, horrores. Né? Eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena. Né? Assim, a gente fala muito sobre você colocar o seu processo de vendas no piloto automático, né, em automatizar muita coisa, né, e discador preditivo, mas, cara, existe o elemento humano, existe o elemento customização, existe o elemento aquilo está sendo feito para mim, e isso vai ser mais importante do que nunca em vendas. Animal essa lição. Acho que foi exatamente esses diferenciais que a gente foi construindo. Demorou um ano para a gente chegar nesse modelo e construir tudo como está hoje. Mas super valeu a pena. E assim, foi a várias mãos, não fui só eu. Eu tive muita ajuda aqui da área de marketing da Sodexo, do pessoal de digital me bombardeando com essas inovações, com o que está acontecendo. Assim, eu não vou mentir, eu estava tão travada no call center antes de chegar aqui, que eu aprendi muito aqui. Então, isso não sou eu trouxe um pouquinho do meu conhecimento de call center, juntei com o que eu aprendi aqui com o pessoal de marketing, de digital, e a gente continua fazendo isso a quatro mãos. Eu tenho aqui uma estratégia que a gente está sempre muito alinhado com o pessoal de marketing generation, de digital, de tudo, para a gente seguir junto. Se a gente não for junto, em algum momento as pontas, elas vão divergir, né? Não vão convergir. Então, isso a gente também faz muito bem ao longo deste um ano de construção, foi todo mundo ajudando. Então, não é a Andrea fazendo, é a Sodexo como um todo, unindo os times, produto, marketing, vendas, para a gente chegar lá junto. E aí eu com também a nossa parceira ajudando, super parceira mesmo. Então, nesse aspecto, eu posso dizer, eu não tenho um outsourcing, eu tenho um parceiro que está junto, que criou a marca, que cria a gente, e está seguindo junto. E eu acho que é esse o segredo do sucesso. Não sei se meus concorrentes vão me ouvir, não vai ser bom, mas deu certo. Não, mas eu acho animal porque eu acho que o grande segredo de uma gestão bem feita é justamente você conseguir aplicar os fundamentos. Eu tinha uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu comecei a anotar, tipo, de tudo que você estava me falando, eu acho que, tipo, por mais que a gente consiga entrar no teu detalhe, que eu sei que você não vai poder, tipo, compartilhar, a resposta ela foi dada ao longo do caminho. Eu ia falar assim, pô, você falou que você está começando a fechar mais contas na hora, especialmente, tipo, dentro de um determinado cenário. E aí você trouxe, tipo, ao longo do caminho, olha, a gente já segmentou qual que é o perfil que a gente consegue fechar na hora, que já é basicamente entender, tipo, quando que a gente realmente consegue. Eu tenho como saber o timing correto para conectar, então seja, tipo, um cara de inbound que eu conecto com ele na hora certa, eu tenho um discador que eu acertei a mão na previsibilidade dele, então eu sei quando falar também com o meu lead, e por fim eu tenho um atendimento consultivo, ou seja, eu vou entender se existe uma dor, eu vou bater na dor. Basicamente, quando a gente fala sobre fechar, diminuir ciclo de vendas, ter uma conversão maior, a gente está falando sobre, entender o perfil que eu estou vendendo, entender quando eu devo vender para o lead e entender qual que é a dor dele e como que eu apresento minha solução. E eu acho que a beleza de quando a gente fala, por exemplo, de vamos montar um time de vendas, muita gente empina o nariz e fala, não, minha venda é muito complexa, ela é isso, ela é aquilo outro. E sim, quando sua venda é muito complexa, basicamente o que acontece é que existe uma burocracia interna para tomada de decisão. Só que no final das contas, o que você está fazendo é pegando todos os fundamentos mais básicos de vendas e que são complexos demais de rodar no dia a dia e aplicando eles com perfeição. Assim, de verdade, você está de parabéns, André. Eu estou impressionado. Legal. Tô impressionado. Mas como eu falei, a construção de todo mundo junto, e aí é pessoal dando toque. Nossa, eu aprendi demais aqui com a Sodexo, com o pessoal de digital, de vendas também, de marketing, e aí a gente vai tentando aplicar. Acho que a beleza a gente nunca sabe tudo, né? A gente nunca tá, por mais que tenha 20 anos de mercado, 20 anos fazendo a mesma coisa, puxa, eu comecei a fazer uma coisa totalmente nova. E isso
sabe? Além de tudo, enche a gente de energia também, de aprender, de estar pronto, de estar lá com a galera, e eles vendo essa construção também é muito legal. Então, acho que isso fez toda essa diferença para a gente conseguir ter calma, ter tranquilidade, e até agora também o fato da gente conseguir ter os resultados faz com que a gente continue de mente aberta. O que mais que eu posso aprender? O que mais que eu posso aplicar? O que não está redondo aqui no sistema? Esse lead aqui eu estou contatando realmente todos eles? Qual é o percentual de lead que eu contato em menos de 2 minutos? E aí a gente vai olhando todos esses detalhes, porque eu tenho um outro lado que já está mais redondo, que é quem forma, que é quem dá feedback, que é quem cuida da gestão. Então, foi um pouco de tudo, por isso que foi demorado. Primeiro eu cuidei da gestão, depois a gente cuidou do sistema, do processo, e aí agora a gente vai azeitando um pouquinho mais de cada fase. Animal. Eu tenho uma última pergunta que eu já anotei de cara, que na verdade são 2 perguntas em uma. Eu queria saber um pouquinho do que você acha que foram os principais aprendizados que você teve trabalhando com atendimento e pós-venda e depois em field, que você conseguiu trazer e aplicar para melhorar a sua operação. Porque, assim, eu acho que a gente sabe que são perfis diferentes, você mesmo falou que é uma das coisas que você mais sentiu, de que você sentia falta de vendas. Eu sou um pouco assim também. Eu saí de vendas temporariamente e voltei porque basicamente chama, você não consegue ficar fora durante muito tempo da operação. Mas eu sempre acho que uma experiência com atendimento ela é uma experiência positiva por N motivos, independente do que você vai ter tipo, realmente como experiência final. O que você sentiu tipo, para você, seja em termos de gestão, seja em termos até mesmo de enxergar o processo de vendas e todo o restante, o que você sentiu que te ajudou ao longo de atendimento pós-venda e field, assim, Andréa? Eu acho que assim, os perfis, o que as pessoas buscam são coisas diferentes, os perfis são bastante diferentes. Então, quem está em atendimento, ele busca excelência, mas como é que você desperta buscar excelência, querer ser o melhor? Ele é muito focado em plano de carreira, ele é muito focado em crescimento. Então, o que você tem de ofertar? Porque, assim, esse mundo, a gente também não pode, eu acho que a gente não deve se cegar, ele é um mundo de troca. Ninguém faz nada de graça. O cara não está lá trabalhando porque ele adora, ele está lá trabalhando porque ele tem que ter um objetivo. Então, ele tem um objetivo de ganhar dinheiro hoje, de pagar uma conta, e amanhã talvez ele queira mais alguma coisa. O que é que você tira dele? O que você dá nessa moeda de troca? Então, para o cara de atendimento, ele não quer ficar ali o resto da vida. Ele não é super feliz fazendo atendimento, ele é feliz com os reconhecimentos que a gente consegue gerar, porque ele fez um super atendimento, porque ele criou uma fidelização com o cliente e como ele pode crescer com isso. Ele pode ser um treinador, ele pode ser um recrutador, ele pode ser o gestor e aí daqui a pouco ele vai começar a ganhar mais dinheiro. O que vai acontecendo com ele? A gente tem que demonstrar isso. O Field Sales é um pouco disso, mas aí tem mais o perfil do vendedor. O cara gosta mesmo de ganhar dinheiro. Então, ele gosta de ganhar dinheiro, ele gosta de reconhecimento. Aí a gente tem esse povo que é masoquista, mas também é extremamente... a gente precisa ser estrela, e eu me incluo, eu sou dessas também. Acho que é por isso que eu gosto tanto de vendas. Acho que isso é energia, é o aparecer. O vendedor gosta disso. Então, no Field Sales, o cara quer liberdade, porque ele gosta disso. Então, eu já até... tentamos isso numa outra experiência que eu tive, de pegar o perfil de Field Sales e tentar internalizar e fazer ele call center, porque ele tinha o speech correto, mas ele não tem processo, ele não tinha cadência, ele não tem... Cara, não deu certo, o cara não se adapta, ele não consegue ficar de headphone olhando para a tela, ele precisa ver gente, ele precisa circular, ele precisa ter realmente... O approach dele é pessoal, é olho no olho, então não dava muito certo. E o inverso também nem sempre dá certo, mas é possível. A pessoa de call center consegue se tornar um field sales. Ganhou dinheiro, campanha apareceu e plano de carreira. Você pode ir para uma venda middle, para uma venda corporate e aí fazer toda essa escala para ele crescer. Então a gente trata, a moedinha que a gente dá, ela vai mudando um pouco de acordo com o momento, com o perfil e o que a gente oferece depois. Mas eu acho que sempre tem que ter o depois. Se não tem o depois, em algum momento este brilho vai apagar. Assim, eu tenho algumas pessoas de atendimento que conseguem se tornar vendas, mas o inverso é muito difícil. O cara que realmente tem perfil de vendas e é vendas, ele não vai para o atendimento e se ele for, ele quer voltar. Porque ele não tem lá os passos
que ele está acostumado a sentir, que fazem parte, que alegram o dia dele, que energizam ele, e diferente do cara de atendimento é isso. Então, eu vejo esses 3 principais diferenças de gestão, perfil e o próximo passo, mas tudo está focado no próximo passo, e o gestor tem que ter muito isso, com cada um deles. Então, às vezes, o próximo passo, até a gente falava, a gente teve uma campanha lá que a gente chamou de sonho. Qual era o seu sonho? O que é o seu sonho? Então, a gente queria proporcionar o sonho de cada um. Óbvio que não é possível, mas dentro de uma certa emoção, foi possível. O sonho de um era viajar, então a campanha para ele era viagem. O sonho do outro era ter uma bicicleta. Então, cara, te dou um voucherzinho para você comprar a bicicleta que você quer. E aí a gente, puxa, foi a melhor campanha que a gente já fez, porque ela foi personalizada, individualizada. Então, isso também faz bastante diferença. E aí a gestão, as pessoas precisam ter um pouco disso para a gente ter sucesso em qualquer uma que seja a área. E aí é conhecer um pouco quem é cada um. Isso também vai um pouco contra o call center, que é seguir tudo sempre igual, é padrão, é volume, não é isso. A gente tem que sair um pouco deste mundo. Então, acho que o call center não morreu. E aí essa é uma coisa que você falou lá no começo que eu queria falar. Cara, eu entrei em call center lá em 1900 e bolinha, que era um banco nascendo virtual. Impossível. Tanto que esse banco não deu certo. Ele não foi para frente. Mas por quê? Porque o momento estava errado no Brasil. Mas, de fato, foi muito, muito rico e aprendizado para todos nós. Mas o call center nasceu daí, teve uma vida longuíssima, e agora ele só precisa se inovar. Ele tem que se reinventar, mas ele não vai morrer. Eu tenho visto vários aplicativos, eu fiz alguns benchmarks, e assim, coisas que você imagina que vivem só do app e só da internet, e aí eu fui ver, tem uma operação de call center de 100, de 200 pessoas. Por quê? Porque tem que ter um humano por trás. No fundo, a gente ainda tem carência das relações humanas. E aí, isso é uma das coisas que a gente precisa colocar em prática no call center, de fato, para ele seguir essa nova onda do mercado que está aí. E aí, eu acho que ele vive mais uns 20 anos. Pois é, o bom gestor inova em toda a área, né? Eu acho legal porque, assim, alguns dos princípios mais fundamentais que você fala sobre gestão e sobre como você acredita que o relacionamento, ele se baseia, são os princípios que eu também, tipo, acredito que eu gosto de falar. Tem um cara que eu admiro demais, que é o Naval Ravikant, que é um dos fundadores do Angel List, que ele fala que o capitalismo ele é inerente a gente, que até no momento que a gente está tipo, falando de trocar informação, a gente dá informação esperando que alguém tipo, entregue algo de volta. E vendas é isso, gestão é um pouco disso, e eu converso de vez em quando tipo, com alguns outros empreendedores. Eu tenho um amigo que gosta muito de futebol americano, eu falo com ele que, para mim, quando eu trato de tipo, atendimento, de time de customer service, sucesso de cliente, etc., pós-venda, a gente está falando praticamente do time de defesa, quando a gente fala de esporte, né? É o cara que ele tem que passar o jogo inteiro sem deixar o outro time pontuar, sem deixar o outro time marcar gol. Se marca gol é uma tristeza, porque, tipo, realmente, você não pode comemorar, você não tem um momento de comemoração claro. Em compensação, quem está vendendo é ataque. Você tem que pontuar, você tem que marcar gol, você tem que fazer venda. E toda vez que você faz isso, você tem uma injeção de dopamina bonitinha ali e é tipo isso. Aí acaba que tipo, fomenta um pouquinho mais o ego, aumenta um pouquinho mais e tipo, cria esse ciclo. Eu acho muito legal porque essa visão humana de como que a gente tipo, baseia o relacionamento num cenário que quase todo mundo olha e fala, meu Deus, deve ser dificílimo trabalhar tipo, com call center, é basicamente inovação pura dentro de mercado. Então, de verdade, assim, impressionado, Andréia. Tá de parabéns, de verdade. Muito legal, obrigada, gente. Fico muito feliz de ver que tem muita gente com cabeça tão aberta em mercados que a gente considera, tipo, de longe fechados, assim, porque a gente está acostumado com experiências completamente dentro da caixa. Então, sair da caixa e, tipo, conversar é excepcional. Nossa. E assim, Vini, o que me impressionou também é como que a gente está num cenário tão diferente, mas a gente ressoa, assim, é muito próximo o que a gente é, o que é a nossa filosofia de vendas, né? Que é centrada na pessoa, que é centrada no cliente, que é pensar na experiência do cliente, que é pensar em como melhorar e otimizar os relacionamentos dentro do próprio time, né? E marketing vendas, marketing como uma ferramenta, como uma máquina de geração de demanda e como que atende, e a importância de você melhorar o atendimento e melhorar a velocidade de atendimento e olhar para o processo. Né? Então, cara, isso é que ficou, assim, ficou a marca para mim, né? De que, no final das contas, o fundamento, o princípio, a filosofia, ela é única. É mais do que parecido, é idêntico.
E veio assim, ela nasceu há muito tempo atrás e agora a gente só complementa. Tem vários livros novos, Predictable Revenue e todos as sales que a gente vê. Cara, mas é tudo do que eu aprendi há muito tempo atrás, mas com um complemento, não é a mesma receita, ela tem um pouco mais, tem essa diferença do mercado digital, do comportamento das pessoas, da cultura, como eu falei, e a gente só tem que complementar, vai colocando, injeta coisa que você continua, que não pode ficar travado naquele processo anterior, que hoje realmente não funciona mais. Mas assim, eu tenho visto muitos call centers empresas que estão inovando. Então, mantém sim uma operação de pessoas, de ligação, de contato, mas com essa inovação. Isso vai acontecer, eu já tenho visto muito. As que não fizerem isso, eu acho que sim, estão fadadas a irem minguando ao longo do tempo. Mas já tem gente que abriu a cabeça e está fazendo mesmo. Legal. Eu acho que uma das coisas, para quem está ouvindo isso e está com a mesma inveja que eu estou de você, Andréia, especialmente quando fala sobre tipo, o volume quantitativo que você tem para tipo, ter essa previsibilidade, e você já dá o lado humano para essa operação, entenda que, por mais que você não tenha esse volume quantitativo, você tem como, pelo menos, tentar arrecadar um volume qualitativo melhor. É por isso que é ainda mais importante o outro ponto que você falou, que é conseguir gravar tudo, ou pelo menos acompanhar o máximo possível de calls de todo mundo. Fazer o vendedor escutar a própria call, se ele já é alguém com um fundamento bem arraigado, ele consegue já perceber o que ele está fazendo de errado e o que ele está fazendo de certo. E ter um gestor também dedicado, assim como você falou que já tem, é essencial para conseguir, no final, trazer ali um dado qualitativo. Então, tipo, depois de escutar uma call de vendedor, depois de acompanhar ele durante uma call, trazer um feedback sobre uma ação que pode melhorar, que pode ser otimizada. Eu acho que o ponto ótimo de todo mundo depois que tem sua previsibilidade, depois que tem um fundamento bem estabelecido, igual você está falando, é entender onde que eu otimizo aqui, onde que eu otimizo ali, porque eu estou basicamente aceitando uma máquina que funciona, a engrenagem já está rodando. É isso mesmo. Putz, que inveja. Imagina, super possível. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente chega. Exato. Tem que dar, né? Eu acho que assim... O trabalho estava todo mundo fazendo, eu acho que esse que é o diferencial. Não, puta diferencial, né? O processo comercial como processo diferencial. Isso é muito legal de ver. Acho que um outro ponto que é uma importante mensagem, né, de passar é que, no final das contas, você precisa usar a tecnologia como aliada, mas o fundamento e o princípio de como que você faz as coisas vai além da tecnologia, né? Não é porque você tem uma mega estrutura, um predictable dial de que você, agora sim, não, agora você vai bater meta e você vai vender mais. Né? Precisa do humano, precisa do processo, precisa de inteligência por trás. Né? Tecnologia por tecnologia não muda nada. A escolha do Neo no Matrix, né, no Matrix, no final das contas, você poderia ter escolhido duas pílulas, que é uma de, beleza, eu já tenho os números, eu sou previsível, deixa eu contratar igual maluco, fazer todo mundo seguir o mesmo roteiro, ou será que eu vou pro lado humano, tento melhorar a conversão, tento entender como que eu trabalho esse dado previsível, mesmo assim, transformando a cultura do time, trazendo... Que é isso, que decisão, que execução, de verdade, muito legal mesmo. Estou lisonjeada, obrigada, gente. Legal. André, a gente que agradece, de verdade. Exato, a gente que agradece e assim, para mim foi uma experiência muito rica conhecer você, conhecer um pouquinho do que você está fazendo. Ainda estou devendo uma visita, né, porque eu quero sentir mais de perto como é que é essa energia, como é que é o dia a dia desse pessoal. Eu acho que eu vou terminar falando isso, André, vou ser bem sério contigo. Todas as vezes que falarem de call center comigo, eu vou mandar essa gravação pra galera e falar assim, velho, limpa a boca antes de falar de call center, velho. Tipo assim, numa boa, limpa a boca, porque você tá generalizando um cenário que não é assim. Pode ser diferente. A gente tem muita gente no mercado e é um costume natural, por isso que eu te falei, eu acho que assim, virou um termo que é quase pejorativo pro vendedor, de tipo, call center, especialmente quem tá, tipo, não gosta de ligação, não gosta de... Cara, tem coisa que funciona e tem coisa que dá para melhorar. Como otimizar? Tá aqui. Então, se você quer criticar call center, você critica todo mundo. Porque tem vendedor que faz o processo todo cagado do mesmo jeito. Mas como tem call center que faz? E assim, sabe o que eu acho que é o lado louco? Que ele sempre foi criticado. Mas eu que vivenciei, cara, sempre trouxe muito resultado. Então, puxa, falava-se mal, mas eu vendia horrores pelo call center em pessoa física.
Até que chegou, ó, o ponto de estagnação. É tudo uma parábola, né? A gente começou, chegou lá no topo da parábola e aí começamos a cair. Agora a gente tem que mudar. Então eu estou vendo um jeito diferente também de voltar para o topo da parábola. Daqui a pouco vai ter que mudar de novo. Mas criticam o quanto forem, mas eu já vendi muito deste jeito. E consegui vários resultados. Ninguém fazia, né? Exatamente. Agora a gente está fazendo de outro jeito. Então, assim, se continuar criticando, vai perder essa onda que eu estou pegando agora, que é ter volume e personalização. Ter volume, ter uma persona, ter o processo digital. A gente está conseguindo fazer isso de uma forma combinada. É o que eu falei. Acho que vamos ter que mudar. Em algum momento a gente vai ter que mudar. Essa é a única certeza que eu acho que a gente tem na nossa vida pessoal e profissional. Tudo vai mudar. Em algum momento vai mudar. Então, a gente tem que estar pronto para isso. Quanto mais aberto estiver, mais fácil é o processo de mudança. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar, André. O quê? Que é como as pessoas se sentem. E sim, o lado humano. O lado humano, a tecnologia, ela precisa se adaptar a isso cara, todo dia vai ter uma maneira nova de abordar alguém, uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, né? Mas, assim, o jeito que as pessoas se sentem nunca vai mudar. Né? Eu vi isso no podcast do pessoal da Drift, né, que era o gestor de marketing lá falando assim, cara, eu parei para ler um livro de marketing dos anos 20. Né? E você pensa, poxa, vai estar muito desatualizado, o contexto é muito diferente, mas assim, você tem lições muito claras de, cara, como que as pessoas tomam decisão, como que as pessoas se sentem. Né? Isso vai de, cara, como que você forma um vendedor, como que você direciona o trabalho dele, como você atende um lead, como que você é consultivo. Né? Então, isso é uma lição muito legal. Gente é gente. Gente é gente. Eu tenho até um artigo recente no blog falando sobre um framework que a gente utiliza que chama MTSP, que é basicamente tratando de mindset, técnica, speech e processo. E o que a gente fala é basicamente o speech, ao longo do tempo você tem que otimizar, você tem inovação dentro da sua solução, você fica um pouco batido, seu concorrente passa a saber como bater em cima dos seus pontos fortes e fracos, você tem que saber como responder a isso, mas o principal de saturação, e aí que cria essa parábola que você falou, e tem essa parábola inclusive no artigo, é processo. Eu começo no topo quando não tem ninguém fazendo, cai, depois eu subo, cai. Eu gosto muito de uma frase que o Gustavo Caetano, que é da Samba Tech, eu trabalhava lá na Samba, o Gustavo falava isso muito comigo, ele falava que o trabalho dele como líder era muito menos de trazer todo mundo para o topo da montanha, mas muito mais de escalar a montanha e saber qual que era a próxima montanha antes de todo mundo chegar. Porque na hora que todo mundo estivesse no topo da montanha, ele já tinha que mostrar como escalar a próxima. Então, é basicamente esse ensinamento que você está falando. Eu acho que de verdade, assim, eu acho que eu concordo 100% com tudo que você falou até agora. Muito legal, porque eu também tenho aprendido muito com essa modernidade, com as inovações. Tenho tentado aprender, mas trazer um pouco do que a gente tem de vivência junto para chegar no melhor. Esse é o ponto. Então, assim, para fechar, se você fosse dar uma dica para alguém que precisa entender os desafios de MTSP, de formar o time, né, de desenhar processo, o que você daria de conselho para alguém que está com esse pepino na mão? Eu acho que assim, a primeira coisa que é uma coisa que eu mesma vivenciei geralmente quando a gente vai começar alguma coisa, a gente vai começar principalmente a melhorar o que já existe, porque a gente não está alcançando o resultado. E às vezes quando você está muito imerso nisso, a tua ansiedade ou a tua insegurança de chegar lá trava algumas visões, a clareza dos fatos. Então a primeira coisa é ficar tranquilo, acreditar, ter bastante autossuficiência e segurança de que você conseguirá. Porque aí você se abre e aí você começa a estudar as coisas desde o início. Então, qual é o processo que você tem? Olha para ele, olha no detalhe, olha de fora e acha o que você pode melhorar, o que pode não estar dando certo. E testa, né? Sabe o lance do teste AB? Porque tudo que a gente foi criando não nasceu sozinho, demorou um ano. Então, às vezes a gente testou a coisa dos perfis, eu testei de um jeito, conversão lá não mudou.
testa de outro. E aí a gente vai chegar lá. Então, é muito dessa confiança. Óbvio que é legal você ter um time que você também consiga gerar essa confiança e que tenha essa confiança em você. Então, eu tive essa sorte de estar aqui num time que, puxa, apostou super em mim, acreditou e me deu este tempo. Então, eu também fui muito honesta. Olha só, a coisa tá assim, eu não vou mudar em um mês, eu não vou mudar em 2 meses, eu preciso de um pouco mais de tempo. Vou conseguir mudar aos poucos, mas a excelência vai demorar muito tempo. Até porque eu tinha toda uma parceria, tinha negócio para fechar, sistemas para comprar, para implantar, para construir, e aí a gente fez tudo com muita transparência e clareza. Então, acho que é isso, é acreditar no processo, ter tempo para isso, então, negociar esse tempo, porque você não pode chegar, não vou bater meta, não dá para bater meta. Não, eu posso bater meta, eu preciso de tempo para construir a forma correta de alcançar este resultado. O processo de confiança você consegue enxergar e se mergulhar e não ter medo de olhar para cada fase e trabalhar cada uma delas. Porque às vezes a gente quer fazer tudo muito rápido e você perde o time, você perde a mão. Então, acho que esse é um processo muito importante. A gente tem um nome, a gente tem um cargo, a gente é contratado na empresa para mudar um resultado, mas você tem que ter transparência que, às vezes, é preciso tempo e muita coisa envolvida. É cenário econômico, é pessoas, contratação, NPS, negócio, budget, enfim, tudo que você tem na mão para colocar em prática, dá para equilibrar todos os pratinhos, mas com essa tranquilidade de que pode ser feito. Senão, eu acho que assim, esse é o primeiro passo, aí depois vem todos os outros, né? Muitos. Mas se você não tiver essa tranquilidade para começar, não vai acabar. Não vai chegar nesse momento que eu falo do ciclo virtuoso, como a gente conseguiu chegar. Eu falo assim, para mim basicamente a definição de um ex-vendedor de top performance, que é o seu caso, um ex-vendedor de top performance, trazendo mindset de autoconfiança, de saber que consegue fazer acontecer, de que tem ownership sobre o processo, então eu tenho controle, eu tenho capacidade. E para quem não sabe como começar a analisar o processo, artigo na descrição aqui, um artigo que eu uso, tipo, o meu framework para enxergar o MTSP, para enxergar mindset, técnica, speech, processo, como que eu posso utilizar. Basicamente, acho que melhor finalização que a gente pode ter possível com essa dica tua. O que eu posso falar de novo eu acho que toda vez que alguém falar mal de call center, eu vou mandar, tipo, essa gravação para todo mundo e falar, cara, você não sabe o que é call center de verdade. Call center é muito maior, muito melhor do que você imagina. Parabéns, André. Obrigado mesmo por compartilhar isso com todo mundo aqui. Cara, feliz demais de escutar tudo isso. Não, eu que agradeço super a oportunidade de poder dividir, de continuar também colocando essa sementinha aí que é possível, que a gente consegue, que o negócio não vai morrer, até porque hoje emprega milhões de pessoas. Eu espero continuar, que essa máquina aí continue empregando gente, dando certo e formando gente, porque esse speech que eu falei, cara, a gente tem um modelo de contratação, mas a gente pode mudar na formação. Então, hoje, se o pessoal sair do meu time, eles estão prontos para outros desafios diferentes do call center para continuar crescendo. Isso é muito legal. Então, o meu primeiro gestor me disse isso quando eu fui a primeira vez promovida à liderança. Ele falou, olha, o principal objetivo de um líder é mudar vidas. Se você levar isso com você, você vai ser uma grande líder. E eu trago isso todo o tempo. Hoje eu tenho pessoas que começaram comigo, hoje estão maiores que eu. E eu fico super feliz quando eu vejo isso. Porque, cara, eu plantei essa sementinha. Esse é o meu objetivo como liderança. Eu tuitei isso essa madrugada. O mais incrível é isso. Eu tuitei essa parte de gestão e liderança, tipo, mudar as pessoas. Que é isso, André? Eu acho mais lindo ainda que você tá, tipo, numa empresa gigante igual a Sodexo fazendo isso, porque a gente tende a acreditar que é um dinossauro, tipo, pré-histórico, é difícil de movimentar, e a velocidade é absurda. Assim, obrigado de novo, eu vou parar de interromper. Valeu, assim, André, obrigado demais. Assim, no momento que eu bati um papo rápido com você, eu falei, cara, eu preciso entrevistar essa pessoa, ela precisa compartilhar com a gente no CSOLAP um pouquinho da história dela. Cara, André, muito obrigado mesmo, foi um prazer receber você conosco. Tenho certeza que vai ser sucesso de audiência nosso podcast com você. E a última perguntinha, então, para acabar, beleza? O Cold Call tá morto? Nunca! A gente consegue, é possível, um pouco de cadência.
práticas, essas novas práticas de mercado, e principalmente de marketing, são um sucesso novo que a gente tem que aproveitar e usar muito, porque o cold call está vivo de uma forma diferente. A forma anterior não existe mais, aí é você gastar muito com mão de obra para pouco resultado. Então agora é lançar a mão de toda a tecnologia, de todo o marketing digital, para a gente conseguir aproveitar o melhor do cold call, mas ele é super possível, de um jeito diferente, mas é possível. Perfeito, André. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Acesse www.outboundmarketing.com.br.